E aí, nono ano, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai dar início ao nosso capítulo 2 da unidade 3, What's in Your Talent? Páginas 330 a página 341, focando no tópico de Past Perfect, ok? Então a gente já vai direcionar essa parte de Past Perfect para Grammar, que é a parte gramática, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o uso desse past perfect. Para que ele serve? Quando é que a gente vai usar ele, tá? Então, quando alguém estiver falando de duas coisas que ocorreram no passado, antes de outra também no passado. O past perfect indicará qual das duas aconteceu primeiro. Então, meio que organizando esse pensamento. O past perfect tem duas ações no passado, tá? Então, com o uso do past perfect, você vai saber qual das duas ações ocorreram primeiro. É como se fosse um passado do passado. Por exemplo, quando eu cheguei em casa, minha mãe já havia comido, certo? Então, quando eu cheguei em casa, é uma ação no passado. Só que ao chegar em casa, a minha mãe já havia comido. Então, se ela já havia comido, é uma ação que aconteceu antes de eu ter chegado. Então, é um passado do passado. E de acordo com essa frase que eu citei, dá para saber qual das duas ações ocorreram primeiro. Por exemplo, desse exemplo que eu dei, né? A minha mãe havia jantado. Então, é a primeira ação que ocorreu no passado. E depois eu cheguei. É a segunda ação que ocorreu no passado. Então, o perfect, ele vai servir para isso, para te indicar qual das duas aconteceu primeiro, certo? Como, por exemplo, eu tenho aqui, the movie had started when we got to the movie theater. O filme já havia começado quando nós chegamos no cinema. Então, quando a gente chegou no cinema, é uma ação que aconteceu no passado. Só que quando a gente chegou no cinema, o filme já havia começado. Então, a primeira ação que aconteceu foi o filme começar e depois a gente chegar. Então, como eu falo, é um passado dentro do passado. São duas ações que ocorreram no passado, só que uma aconteceu primeiro e a outra aconteceu depois, tá? E para formar essa mesma frase que eu citei aqui na negativa e na interrogativa, eu utilizo, logo após do had, eu coloco not para negativa, e para interrogativa eu mudo as posições como eu sempre faço nas interrogativas, certo? Então, na negativa, the movie hadn't started when we got to the movie theater. Só isso. Então, para negação, logo após do had, eu coloco o not. Started do mesmo jeito, verbo no passado. E para fazer a minha interrogativa, eu mudo a posição. Had the movie started when we got to the movie theater? Ok? Então, isso é mais para que vocês possam visualizar quando a gente vai usar e como a gente usa e para que a gente usa, tá? Agora, a gente vai fazer negativa, interrogativa e algumas anotações sobre a formação desse past perfect, tá? Então, a gente vai ver com cuidado cada uma dessas fases. Então, como sempre, a gente tem a afirmativa, negativa e interrogativa. Para formar o past perfect na afirmativa, eu preciso de um sujeito, o had, que é o meu verbo have no passado, o particípio passado do verbo e o complemento. Então, eu tenho aqui I had worked there before. Ficou worked porque o verbo normal é work. Então, acrescento o ed para que ele fique no passado. Se for um verbo irregular, ele obedece à tabelinha de verbos irregulares, certo? Então, do jeito que foi colocado aqui, ó, participa passado dos verbos. Regulares, ed. Irregulares, terceira coluna da tabela de verbos irregulares. Tem uma tabela de verbos irregulares na página 363 do livro de vocês. Então, vocês podem consultar a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares para saber quem é o particípio passado do verbo, tá? E também lembrando que already, yet, just e never, eles geralmente são usados com past perfect, certo? Então, aqui já, ainda, just é utilizado para alguma coisa que acabou de acontecer e never é nunca, tá? Então, esses aqui geralmente são utilizados com past perfect, mas aí dependendo da frase que você for criar, tá? Então, aqui, voltando, afirmativa, I had worked there before.
negativa, sujeito, had not, participo passado do verbo e o complemento. Então, na minha frase eu tenho I hadn't, porque esse had not pode ser contraído para hadn't, worked, que é o participo passado do verbo work, e o complemento there, before. Na interrogativa, had, mais o sujeito, participo passado do verbo, o complemento e a interrogação, que é para indicar que é uma interrogativa. Então, como é que ficaria? Had I worked there before? E não esquecendo de colocar a interrogação. Agora, um novo exemplo para a gente treinar mais um pouco. Eu tenho aqui, mesmo sistema, afirmativa, negativa e interrogativa. Sujeito, had, participo passado do verbo, se ele for regular, é de, se ele for irregular, tabelinha de verbos irregulares, terceira coluna, página 363 do livro de vocês. E o complemento. Então, na afirmativa, Luisa and Junior had eaten by the time I got home. Certo? Então, a Luisa e o Júnior já tinham comido quando eu cheguei em casa. Então, como eu falei no começo, do uso sobre eles. Um passado dentro de um passado, certo? Negativa, sujeito, had not, que pode ser contraído para hadn't, participa passado do verbo e o complemento. Então, Luisa and Junior hadn't eaten by the time I got home. Então, a diferença deste para esse é só o not logo após para indicar essa minha negação. E na interrogativa eu faço a inversão como eu sempre faço. Had, sujeito, participo passado do verbo, o complemento e a interrogação para indicar a interrogativa. Então, had Luisa and Junior eaten by the time I got home? Certo? Então, fica desta forma. Aqui eu fiz uma tabela para vocês com os verbos que eu acho mais relevantes para que vocês possam saber, certo? Então, eu tenho aqui a base form, que é o verbo normal, na forma base dele, e o past participle, que é o participo passado, a terceira coluninha lá dos verbos, tá? Lembrando que quem é regular tem as terminações em AD, e quem não é regular está na tabelinha de verbos irregulares. Então, eu tenho aqui be, been, então verbo irregular. Os vermelhos são os irregulares e os rosas são os regulares. Work, worked, tem a terminação em ED, então ele é um verbo regular. Become e become é a mesma forma, ele é irregular. Jump, jumped, terminação em ED, então ele é um regular. Make, made, irregular. Call, called, regular. Sleep, slept, irregular. Play, played, regular. Meet, met, irregular. Start, started, terminação em ED, regular. Go e gone, irregular. Visit e visited, terminação em ED, regular. Tell e told, irregular. Open e opened, com ED, regular. Say, said, irregular. E cry e cried, regular, certo? Então, terminações em ED, regular, e os que não têm um padrão a seguir, eles são os irregulares. Agora, a gente vai ver esse past perfect na prática, como a gente utiliza ele na nossa formação de frase, na nossa criação de texto, certo? Então, eu tenho aqui meet, que é o verbo, they, que é o sujeito, e was last night, que é o nosso complemento. Então, minha afirmativa de past perfect. Primeiro, they, que é o meu sujeito. Had, que é o verbo have no passado, que tem que ter no past perfect, tem que ter a partícula had. Met, que é o meu verbo meet. No particípio passado, o meet, ele é um verbo irregular. Então, ele está na tabelinha de verbos. Você pode analisar meet, terceira coluninha, ele é met. They had met us last night. Negativa. Como eu falei, depois do had acrescento not. Então, they hadn't ou had not met, que é o meu particípio passado do verbo meet, e o was last night, certo?
Interrogativa a gente faz do mesmo jeito, a gente faz em inversão de posições. Então, had they met us last night? É uma pergunta. Had they met us last night? Short answers. Yes, they had, porque eu utilizo had para minha frase, então eu utilizo had também na minha resposta. Então, yes, they had, ou então, no, they hadn't, ok? No nosso próximo exemplo, talk, she e at the meeting. Talk é o nosso verbo, she é o nosso sujeito e at the meeting é o meu complemento. Então, como é que eu faria a afirmativa desse? She, que é o sujeito, had. Por que talked? Talk é o verbo conversar, certo? E esse verbo talk, ele é regular. Se ele é um verbo regular, a gente só acrescenta ed. A gente vai consultar a tabela de verbos se for um verbo irregular, certo? Lembrem-se disso, a tabela é de verbos irregulares. Então, quem for regular, a gente faz a terminação em ed para colocar no passado e no participo passado, certo? Então, she had talked at the meeting. Se for negativo, eu acrescento not logo depois do had. Então, she hadn't talked at the meeting. Se for interrogativo, a gente faz a inversão. Had she talked at the meeting? E colocando a interrogação para indicar uma interrogativa. E a short answer, yes, she had, ou no, she hadn't, ok? Agora, mais dois exemplos para a gente treinar. Eu tenho he, wash e the dishes. He é o nosso sujeito, wash é o nosso verbo e the dishes é o nosso complemento. Então, para fazer a afirmativa, como é que a gente faz? He, que é o nosso sujeito, que tem que ter. Washed é o nosso verbo regular no passado, por isso que ele tem a terminação em ed. E the dishes é o meu complemento. Então, he had washed the dishes. Na negativa, como é que fica? He hadn't, que é had mais not. Então, essa é a forma contraída. Hadn't washed the dishes. Então, he hadn't washed the dishes, certo? Interrogativa. Had he washed the dishes? E colocando a interrogação para indicar essa interrogativa. Short answer. Para realizar short answers, eu posso dizer sim ou não. Como aqui é he, pode ser yes, he had, porque o had foi utilizado na frase, então tu utiliza ele também na tua resposta. Então, yes, he had, ou no, he hadn't, certo? Então, no próximo exemplo, nós temos Lucy, work with him. Lucy é o nosso sujeito, work é o nosso verbo, e with him é o nosso complemento. Aqui no sujeito eu coloquei Lucy, porque aí já é o nome da pessoa, certo? Então, um exemplo com o pronome e um exemplo com o nome da pessoa, para vocês verem que vocês podem utilizar as duas formas, tanto os pronomes quanto o próprio nome da pessoa, o substantivo próprio, certo? Então, na afirmativa, Lucy, que é o sujeito, nesse caso, had worked with him. Então, Lucy had worked with him. Na negativa, coloco apenas not depois do had. Então, Lucy hadn't, had mais not, worked with him. Lembrando que work é o regular, certo? Então, se ele é regular, tem a terminação em AD. Interrogativa, eu faço a transformação, né? Primeiro, quem era primeiro vai ser segundo, e quem era segundo vai ser primeiro. Faça só essa inversão. Então, had Lucy worked with him, e coloca a interrogação para indicar a interrogativa. Short answers, yes, Lucy had, ou no, Lucy hadn't, certo? E aqui tem um quadro, que já foi dito anteriormente, já foi mostrado, só que ele em forma menor para que vocês possam fazer, tá bom? Aqui eu tenho um pedaço da lista de verbos irregulares. Lembrando que ela está no livro de vocês, coloquei aqui mais para vocês visualizarem, mas ela tem no livro de vocês também no finalzinho do livro. Então, eu tenho aqui a base form, que é a forma base do verbo, o simple past, que é o passado simples, e o past participle, que é o particípio passado, tá? Então, para esse conteúdo específico que a gente está estudando, a gente vai utilizar essa terceira coluna aqui, o past participle, certo?
E é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Anotem as dúvidas de vocês, que aí quando a gente tiver a nossa live, a gente tira elas, tá? Thanks for watching. See you next time.